Inicialmente, vamos fazer essa questão aqui relacionada à definição de logaritmo. Diz assim: determine os valores de x de modo que o logaritmo de x mais 6 na base x mais 4 exista. Então, você que acompanhou a aula anterior, viu que pela definição de logaritmo, tá? Nós tínhamos algumas exigências, né, para o logaritmando e para a base de um logaritmo. Por exemplo, logaritmando x mais 6 tinha que ser positivo, correto? Ou seja, maior que zero. E a base também positiva, né? Tem que ser positiva e diferente de 1. Então, você escreve aqui x mais 4 positivo e também x mais 4 diferente de 1. Então, o x, para que esse logaritmo exista, o x tem que satisfazer essas três condições, tá? Então, você vai resolver cada uma separadamente, né? Como é que eu resolvo essa equação? Você isola x, então x maior do que menos 6 na primeira, na segunda x maior do que menos 4, e a terceira é fácil ver que o x deve ser diferente de menos 3. Então, o x, para satisfazer esse logaritmo, né, os valores de x que vão satisfazer esse logaritmo, eles devem atender essas três condições simultaneamente. Então, você pode vir aqui um dispositivozinho que é bastante comum a gente fazer. Você vai fazer para cada condição uma retinha, e aí você escreve uma última como sendo a operação que você vai fazer, interseção entre as três soluções. Eu vou chamar essa primeira parte de 1, essa aqui de 2, essa aqui de 3, e aí, como eu falei, para cada uma delas eu vou fazer uma reta. 2, 3. E aqui será a interseção das três condições, certo? Na primeira, o x tem que ser maior que menos 6. Então, você vai primeiro destacar os valores aqui, os números. Menos 6, menos 4 e menos 3. Então, para efeito do menor número, né? Eu vou sempre escrever do menor para o maior. Então, o menor número é o 6. Observe que o menos 6, desculpe. Então, o menos 6 está mais à esquerda. Eu vou representá-lo aqui com a bolinha aberta. Então, o x pode assumir todos os valores maiores que menos 6. X maior do que menos 4, então menos 4 já está um pouco aqui à direita do menos 6, né? Então, x maior do que menos 4, para a segunda condição. E a terceira, x diferente de menos 3. Então, eu vou escrever aqui menos 3, o x diferente. Então, só não pode ser menos 3. Então, pode ser maior do que menos 3 e pode ser menor do que menos 3. Feito isso, eu preciso fazer as interseções dessas soluções. Então, ó, eu vou representar aqui a interseção dessas soluções. Como assim? Eu vou ver os x que satisfazem simultaneamente as três soluções em cada subintervalo desse, de menos infinito a menos 6, de menos 6 a menos 4, de menos 4 a menos 3, e de menos 3 a mais infinito. Então, eu verifico se o x pode fazer parte, por exemplo, de menos infinito nesse primeiro subintervalo, de menos infinito até menos 6. Observe que o x aqui não pode, nem aqui. Então, isso não pode ser solução da interseção. Agora vamos analisar esse segundo subintervalo, de menos 6 a menos 4. Pelo mesmo motivo, observe que nessa segunda solução, o x não pode fazer parte. Então, não faz parte do conjunto de solução. De menos 4 a menos 3, observe que x satisfaz, né, nesse intervalo x, satisfaz todas as condições, então isso faz parte da solução, né?
E, consequentemente, de menos 3 a mais infinito, também faz parte, porque o x, nesse intervalo de menos 3 a mais infinito, satisfaz todas as condições. Tá? Então, você escreve esse conjunto de solução. Você pode escrever assim: conjunto de solução vai ser menos 4, o intervalo aberto em menos 4, aberto em menos 3, unido ao intervalo aberto em menos 3 até mais infinito. Ou então, a outra forma de você escrever esse conjunto de solução é dizendo x pertence aos reais, tal que x, vamos representar de uma forma mais prática, x maior do que menos 4 e x diferente de menos 3. Essa seria uma segunda forma de você representar. Agora, de acordo com a definição que nós vimos, vamos entender algumas consequências dela, tá? A primeira é que quando o logaritmando for 1, o resultado desse logaritmo é zero. É bem fácil de ver isso, porque a gente usa o fato da equivalência com a função exponencial, ou seja, a elevado a zero, né? A base do logaritmo elevado ao resultado do logaritmo, igual ao logaritmando, que é 1. De fato, né? Um número diferente de zero elevado a zero é 1. Tá? Essa é tranquila. A outra consequência é que quando o logaritmando for igual à base do logaritmo, esse resultado será 1. Vamos ver por quê? Pela definição, né? Você tem a equivalência com a função exponencial, então essa base fica elevada a 1, então você vai ter a elevado a 1, que por sua vez é a, ou seja, o próprio logaritmando. E a terceira, aqui em questão, né, essa terceira agora, nós temos uma potência no logaritmando. Essa potência não é qualquer potência. Essa potência do logaritmando tem a base dela igual à base do logaritmo. Então, quando isso acontecer, essa base da potência for igual à base do logaritmo, o resultado será o expoente dessa potência logaritmando. O expoente em questão é n, então o resultado é n. Vamos ver por quê. Note o seguinte, que quando você aplica a definição, a base do logaritmo fica elevada ao n. Então, você vai ter a elevada a n igual ao logaritmando. Então, o logaritmando, por sua vez, é a elevada a n. E isso se verifica a igualdade. Observe que se essa potência fosse um b, você teria b elevado a n. Correto? Essa quarta consequência tem um truquezinho aqui para a gente verificá-la. Observe, acompanhe. Se eu chamasse esse logaritmo de n na base a de um certo m, tá? Você teria, então, né, a elevado a m igual a n, correto? E, aplicando a definição de logaritmo, isso aqui seria nada mais, nada menos que o logaritmo de n na base a igual a m. Então, de fato, se você pegar esse m e colocar no expoente da potência, você vai ter a situação anterior, correto? Então, moral da história. Quando você tiver aqui, deixa eu repetir a expressão, a elevado ao logaritmo de n na base a igual a n, ou seja, quando você tiver essa situação, uma potência, tá? Uma potência aqui, em que o expoente dessa potência é um logaritmo, e a base desse logaritmo é igual à base da potência, então o resultado disso vai ser o logaritmando, que é n, tá bom? Uma consequência bastante utilizada. A quinta consequência, por sua vez,
é que quando você tiver dois logaritmos iguais, de mesma base, então os logaritmandos serão iguais. Essa consequência também é bem prática. Observe, vamos aplicar a definição aqui em questão. O logaritmo de m na base A é igual ao logaritmo de A na base n, vai ser o seguinte, aplicando a definição apenas nessa primeira parte. Você vai ter A elevado ao logaritmo de n na base A, correto? A base elevada a esse expoente igual a m, certo? Só que, se você pegar a consequência que a gente acabou de ver, a quarta consequência, eu tenho aqui a base da potência igual à base do logaritmo que está aqui no expoente. Então, esse resultado é o próprio n, né? Então, eu vou ter n igual a m. Bom, a gente pode utilizar aqui a consequência número 4. Então, de posse dessas consequências, né, nessas 5 consequências, nós vamos calcular o valor de 81 elevado ao log de 2 na base 3. Tá bom? Antes de iniciar, se nós decompormos 81 em fatores primos, o que nós vamos obter? Não é divisível por 2, que não é par, é divisível por 3, que é a soma dos algarismos, né, é um número divisível por 3. É 9, que é divisível por 3. Então, dividido por 3, esse valor vai dar 27, correto? Que também é divisível por 3, vai dar 9, divisível por 3, dá 3, por 3, quociente 1. Então, 81, você pode dizer que é 3 elevado a 4, correto? Então, vamos seguir. Então, a minha expressão passa a ser 3 elevado a 4, elevado ao logaritmo de 2 na base 3, certo? Então, eu posso multiplicar os expoentes aqui, né? Isso vai ser 3 elevado a 4 vezes o log de 2 na base 3, certo? Então, o que acontece? Isso é o mesmo, né? Deixa eu escrever mais aqui abaixo. Isso é o mesmo que 3 elevado ao log de 2 na base 3 elevado a 4, certo? Eu troquei apenas de posição esses dois camaradas, porque a multiplicação é comutativa. Então, isso vai ser igual. Observe que aqui a consequência que eu vou utilizar também é a quarta, né? Você tem uma potência em que o expoente é um logaritmo da base 3, que é a mesma base da potência. Então, esse resultado nós vimos que é o próprio logaritmando, ou seja, é 2. Então, eu teria 2 elevado a 4. 2 elevado a 4, por sua vez, é 16. Então, esse resultado daria 16. Aqui, para efeito de curiosidade, nós vamos ter um logaritmo especial, chamado de logaritmo neperiano, tá? Daquele númerozinho irracional e, tá? A gente viu. O logaritmo neperiano de um número x é o logaritmo desse número x na base e, certo? Você vai escrever dessa forma, logaritmo de x na base e. Só que, para essa expressão, nós vamos utilizar uma representação diferente. Nós vamos utilizar ln de x como a inicial de logaritmo neperiano. Aqui fica subentendido que vai ser um logaritmo na base e, tá? Então, a gente aqui com os nossos exercícios. O exercício 5, eu quero que você simplifique usando as consequências e definições. O valor da expressão 10 elevado ao log de 8 mais e elevado a 2 mais log de 2. Note o seguinte, deixa eu repetir aqui a expressão. 10 elevado ao log de 8
mais E elevado a 2 mais ln de 2. Tá? Logaritmo neperiano de 2. Observe o seguinte, que quando foi uma das atenções que eu levantei, quando é omitido o valor da base do logaritmo, fica subentendido que é 10. Tá? Então, aqui você tem, mais uma vez, a quarta consequência, né, em que você tem uma potência e a base dessa potência é igual à base do logaritmo do expoente. Então, esse resultado vale 8. Nessa segunda parte, quando você tem uma soma no expoente, você pode representar como produto de duas potências, dessa forma, tá? Beleza? E aí, eu vou repetir aqui o 8 mais E elevado a 2, e aqui, mais uma vez, eu vou aplicar a quarta consequência, porque aqui eu tenho um logaritmo na base E, um logaritmo neperiano. Então, esse resultado é 2. Tá? Então, para ficar um pouco mais organizado, a resposta seria 8 mais 2 vezes E elevado a 2.